Olá, yogis e yoginis, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Yoga Transforma. Aqui nesse programa eu falo para você que é professora de yoga, como você pode potencializar, né, seu instrumento de transformação dos seus alunos, das suas alunas, por meio dessa prática que é o yoga. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre que hábitos que podem fazer com que os seus alunos, suas alunas aproveitem menos a prática. Então, uma reflexão, né, para a gente fazer enquanto professores, professoras, instrutores de yoga. Bom, quais são esses hábitos, né, que a gente pode evitar enquanto professores e instrutores de yoga, para que os alunos possam desfrutar mais, né, das práticas? Bom, tem alguns pontos que eu quis trazer aqui hoje, né? Eu acho que o primeiro, e é uma tecla que eu sempre bato, né, que é a fundação, é a base de tudo. Um desses hábitos que é legal a gente evitar é não cultivar uma prática regular, não ter uma prática regular. Porque quando a gente não tem a nossa prática, as aulas, né, as práticas que a gente está guiando ficam sem recheio. Então elas ficam repetitivas, falta inspiração, elas não vão partir de um conhecimento consolidado, né, a partir de uma vivência própria do professor, né? Então, como a gente vai querer que os nossos alunos pratiquem? Como é que a gente vai querer que eles retornem para as nossas práticas, para as nossas aulas, se a gente não está praticando? Então, é algo para se pensar, né? Se a gente não está colocando energia, aprofundando, né, direcionando nossa energia vital para esse momento de conexão com a gente mesmo, como que a gente quer que nossos alunos façam isso? Como que a gente está querendo cultivar esse pensamento, né, plantar essa sementinha nos nossos alunos, se nós mesmos não fazemos? Não é um pouco controverso querer que as pessoas venham, voltem, frequentem com regularidade a sua prática se você não está frequentando a sua com regularidade? Então esse é um hábito para evitar, não ter um compromisso com a sua prática. Um outro hábito, né, que eu acho legal parar para pensar é essa ideia que a gente se compare com outros professores, com outros instrutores. Então, se comparar com outras pessoas em geral, né, é sempre um hábito que a gente pode evitar, querer ser igual a alguém. É legal a gente ter pessoas que a gente admira, que a gente busca inspiração, mas nunca igual, né? Cada um de nós tem a nossa luz, né, tem o nosso brilho, temos nossas qualidades. Então, trazer essa autenticidade, né? Trazer esse algo único que você tem a oferecer, que outra pessoa não vai ter, né? Todos nós temos nossas qualidades únicas, né? Então, tentar ser outra pessoa, tentar ser igual a um professor, professora que você admira, tira a sua naturalidade, tira a sua capacidade de ser original, né? Então, se manter fiel, né, a quem você é e não buscar ser outro, né? Não buscar algo para fora de si, que tem muito a ver com o yoga, né? A própria filosofia do yoga é algo para a gente pensar também quando a gente está guiando práticas, né? Então, evite copiar, querer ser outro professor, outra professora que não você mesmo. E aí, outro ponto que é legal a gente refletir para evitar é pensar, né, como é a minha postura enquanto professor, professora, como ser humano fora da sala de prática, para além desse momento que você está guiando a prática, né? Então, desde o momento que os alunos estão entrando na sala de prática ou estão lá na sala virtual, né, a gente está sendo observado, né? Estamos nos observando, estamos em contato com outros seres. Então, desde esse primeiro contato, já existe uma mensagem sendo enviada, né? A gente troca, se comunica não verbalmente o tempo todo. Então, se você está esperando a prática começar usando o celular, por exemplo, lá no cantinho, usando o celular, isso passa uma mensagem. Isso mostra que você não está ali presente, não está disponível para os seus alunos. Então, pensar, isso é só um exemplo, né? Quaisquer outras posturas que não tragam a ideia da conexão, da abertura ao outro. Então, acho legal pensar o que você não gosta que
quando você vai numa prática, o que você não gosta que o professor ou a professora faça, né? O que te incomoda, o que você pensa, acho que isso eu faria diferente. Então observa esses pontos para você não repetir quando você está nesse lugar, né, de professor, de professora. O que você não gosta que façam quando você está frequentando, né, uma prática, indo na prática de outro professor, numa aula de um outro professor. E começar a refletir, né, o que funciona, o que não funciona, o que eu gosto, o que me faz me sentir bem, o que me faz me sentir conectada, tanto comigo, tanto com aquele professor, o que me faz me sentir à vontade, para trazer isso para a sua experiência enquanto professor. Então, como eu estava dizendo antes, a gente não precisa copiar, querer ser alguém diferente de quem a gente é, né, enquanto professor. Mas a gente pode se inspirar. A gente pode buscar ideias do que a gente acha que funciona para incorporar na nossa experiência, né, guiando práticas. E até a postura, assim, para além do tapetinho, mas até na postura na vida, né? Você está vivendo de forma alinhada com os ensinamentos do yoga? Você se observa, você cultiva a sua consciência, né? Entra em contato com essa consciência mais elevada, você está presente no seu dia a dia, nas suas ações, nos seus pensamentos, você age com presença, você age com equanimidade. Como é a sua experiência para fora do tapetinho, né? Então, você aproveita as experiências de vida como material para amadurecer, como material para evoluir. Então, esse observar, né, da própria postura para além daquele retângulo lá do tapetinho, mesmo dentro da sala de prática, até para a parte que expande aquilo, né? Que vai para além da sala de prática. Então, é importante refletir sobre a gente mesmo. Então, todo o trabalho começa consigo. E aí, um outro hábito, né, para refletir, que a gente pode evitar quando a gente está guiando práticas, e muitas vezes acontece sem a gente perceber, é virar as costas para os alunos, para as alunas. Então, no ambiente presencial, né, isso pode acontecer às vezes, e até nesse ambiente virtual, que as práticas estão acontecendo com muita frequência hoje em dia, né, as salas virtuais. Então, virar as costas para os alunos num ambiente presencial, ou não observar os alunos, né, nesse ambiente virtual, é uma questão, porque a gente está ali para dar suporte aos nossos alunos, né? Para estar caminhando ao lado deles, na jornada deles. Então, se a gente vira as costas, mostra que a gente não está se importando, né? Então, é óbvio que às vezes acontece, né? A gente tem que, sei lá, às vezes apagar a luz ou buscar alguma coisa, enfim, tem momentos. Quando tem uma intenção específica, é claro que não tem problema. Mas passar muito tempo de costas, né, para os alunos, isso passa uma mensagem. Lembrando que a maior parte da nossa comunicação acontece não verbalmente. Então, algo para a gente refletir, né? De não virar as costas. E muito também, né, da gente... Tantas vezes a gente se fecha do nosso universo ali porque tá pensando, o plano de aula tá legal, a sequência tá legal, tem que fazer essa postura. Às vezes a gente fica tão imerso no nosso universo que se esquece de trazer atenção para o outro, né? Então, sempre lembrar de trazer atenção para os alunos. Às vezes acaba que quando a gente está nesse lugar de professor, a gente acaba ficando muito... preocupado com, poxa, será que eu tô fazendo a postura correta? Será que isso? Será que meu cabelo tá legal hoje? Será que essa legging tá... Enfim, diversos pensamentos podem surgir, mas a ideia não é ser a gente o centro das atenções. O intuito não é esse. O intuito é a gente facilitar, ser um apoio na jornada dos nossos alunos, das nossas alunas. Então, não virar as costas, tanto no sentido literal, né, de não estar observando eles, até para a questão da segurança, né? A gente quer checar, averiguar e ter certeza de que nossos alunos estão com o alinhamento correto para não se expor a lesões. Então, isso é outro ponto que é importante, né? Se a gente não está observando, pode passar batido, né? Os alunos podem estar numa postura, num alinhamento que não é correto, que pode ser prejudicial e a gente não perceber. Então, esse virar as costas tanto literal, né, físico,
ou um virar as costas de não estar aberto, de não estar observando, né? Aberto aos alunos, a essa conexão com os alunos. Outro ponto também, eu acho que é legal evitar, é não dar espaço, não dar silêncio para os alunos. Às vezes a gente se empolga, né? Eu me empolgo com muita frequência e a gente começa a falar, né? Sobre a postura, sobre filosofia, sobre diversas questões do universo do yoga. E aí, a gente não deixa espaço para os alunos observarem, para eles silenciarem, para observarem a própria mente, observarem o corpo, observarem a respiração. Lembrando que no yoga a gente está guiando os alunos para uma jornada interna, para um mergulho em si. Então, se a gente está lá o tempo todo lá, falando excessivamente, não vai ter espaço para isso se desenvolver, né? Para esse mergulho no universo interno se desdobrar, né? Se aprofundar, se abrir, se expandir. Então, não dar silêncio, momentos de silêncio para os alunos é um hábito que a gente pode evitar. É importante a gente falar, dar instruções, ensinar, compartilhar o nosso conhecimento, mas saber equilibrar isso com esses pequenas bolhazinhas de silêncio, para eles aprofundarem esse mergulho interno. Então é importante dar esse espaço para esse mergulho interno, né? E aí, agora falando sobre falar excessivamente, me faz lembrar uma outra coisa, que eu acho muito curioso. É um fenômeno que acontece, que eu acho curioso, né? Não sei se vocês já perceberam, em vocês mesmos, né? Ou até em professores, aulas práticas que você já frequentou. Tem professores que quando inicia a prática, parece que a voz muda. Chega ali uma outra voz, uma voz cósmica, mística, que vira uma coisa. Inspire, eleve os braços, expire. Parece que vira outra coisa. Não parece que é a mesma pessoa que está ali guiando a prática, né? Então, essa voz que parece cantada, que não é uma voz natural, né? E aí você vê quando, antes da prática iniciar, depois da prática, é uma voz, é a voz natural da pessoa, né? Conversar. E aí começa a prática, começa uma outra voz. Então, isso é algo pessoal, é claro, mas na minha opinião é algo que não tem necessidade, né? Pode soar esquisito. Então, eu recomendo, use a sua voz natural, porque senão você vai conversar com os alunos antes da prática, depois é uma voz, aí durante a prática é outra. É claro que algo que é importante a gente fazer é aprender a modular a nossa voz, aprender a regular volume, velocidade, né, o ritmo da voz. Então, isso tudo tem muita serventia, né? Tem um propósito, é importante, né? A gente não vai guiar um Surya Namaskar, né? Uma saudação ao sol, com aquela voz tranquila, né? De estou observando o mar, vamos relaxar aqui no Shavasana. Então, um Surya Namaskar é uma saudação ao sol, é um momento mais vigoroso, né? Um momento mais dinâmico da prática. Então, tudo bem que o ritmo seja um pouco mais avançado, né? A cadência mais rítmica, que a velocidade aumente um pouquinho mais, que a voz seja mais energizante, né? Mais para fora. Então, ótimo, isso faz sentido. A gente quer equalizar a intenção da postura com a maneira que a gente está utilizando a nossa voz. E a mesma coisa no momento que a gente está desacelerando, né? Mais próximo do Shavasana, por exemplo. A gente não quer usar a nossa voz de Surya Namaskar, de saudação ao sol. A gente não quer. Então vamos lá. Deita, relaxa o corpo, vamos lá, relaxa a mão, relaxa o pé. Não faz sentido. Isso não é nada calmante. Uma voz mais para fora, né? Mais expansiva, mais rápida no momento de Shavasana. Então a gente pode modular a voz, pode trazer mais tranquilidade para a voz, pode diminuir o ritmo, falar de uma forma mais tranquila, mas não precisa trazer aquela voz que é cantada, inspira e muda o tom e faz aquela voz de princesa da Disney, digamos assim. Então, pensar em como a voz é utilizada, né? É claro que é legal a gente modular o tom, a entonação, o volume, a velocidade, o ritmo, mas a gente não precisa utilizar uma voz que não é nossa. Então, a sua voz é ótima, é perfeita do jeito que ela é. Não precisa usar essa voz, voz de professora de yoga, né? Isso não precisa existir.
Então é um hábito que às vezes muitos de nós acabamos cultivando, né? Mas que não tem necessidade, que acaba gerando um estranhamento nos alunos, né? De verem que a voz da pessoa conversar é uma e a voz da pessoa guiar a prática é uma outra completamente diferente. Então ter cuidado com a maneira de utilizar a voz, né? E ter certeza que todos os seus alunos estão te ouvindo sempre. Então, mesmo nas posturas que são mais tranquilas, né, que são mais internas, mesmo que a gente utilize uma voz calma, é importante que todos nos ouçam. Isso no formato de presencial, né? Porque se a pessoa está se esforçando para te ouvir, ela não consegue relaxar. Se tem esse esforço, né, tem uma atenção a mais. Então, se o seu Shavasana, por exemplo, está sendo guiado de uma forma muito baixinha, muito tranquila, o aluno não vai conseguir te ouvir, vai ficar tentando, até às vezes, até se mexendo, tentando mexer a cabeça para se aproximar da sua voz. Então, uma voz que seja clara, né? Que seja projetada, mesmo quando ela é calma, tranquila, que todos possam ouvir, né? Até quando os alunos não conseguem nos ouvir de uma forma clara, acaba que isso pode diminuir a confiança. Então, a clareza na voz, a clareza no se expressar, também aumenta essa confiança, né? O laço de confiança, essa conexão que se gera. Então, uma voz clara, bem explícita, modulada, também gera esse laço de confiança, né? Com os alunos. E aí, outro ponto para a gente evitar quando a gente está demonstrando uma postura, né, ou quando a gente está fazendo a prática, né, conforme a gente está instruindo, comprometer o seu alinhamento, porque você está falando, né, porque você está ali naquele momento de pressão de falar, de demonstrar, de fazer, de observar os alunos tudo ao mesmo tempo. Então, tome cuidado, né, para você ter cuidado com o seu corpo e outro para você não estar mostrando um alinhamento que não seja correto, né, por conta de você estar fazendo um malabarismo de diversas habilidades ao mesmo tempo. Então pode pausar, se tiver alguma coisa que você queira que os alunos entendam, né, de uma forma mais clara, pausa por um pouquinho, faz um workshopzinho, né, de olha, gente, vamos parar um pouquinho para observar essa postura, a forma de entrar na postura é assim, a forma de manter o alinhamento é assim, de sair é assim. Então, toma cuidado com o seu alinhamento para não copiarem um alinhamento que não seja correto, né? Que daí os alunos podem replicar algo que pode, a longo prazo, às vezes até curto, gerar uma lesão. Então, tome cuidado com o seu corpo e com o corpo dos alunos também. Então, tome seu tempo, né? Pausa, faz um workshop, não tem o menor problema. Outra questão, né, para a gente evitar, hábitos para evitar enquanto professores, usar sempre a mesma forma, a mesma instrução para certos movimentos, certas posturas, posições específicas. Então, é muito importante que a gente tenha formas diferentes de falar a mesma coisa, porque cada pessoa se conecta com uma forma de falar, né? Com uma expressão, com uma frase. Tem pessoas que se conectam mais com ouvir, né? Pessoas que aprendem de uma forma mais auditiva, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que só aprendem fazendo, sentindo no corpo delas. Então, utilizar só uma forma de instrução acaba que restringe, né? Então, ter formas diferentes de dar a mesma instrução, de um mesmo movimento, mas formas diferentes de fazer, né? Por exemplo, no cachorro olhando para baixo, uma forma de um alinhamento que não é correto é uma hiperextensão da coluna, né? Aquele peito que está colapsando, que está afundando entre as omoplatas, né? Entre as escápulas. Então, como corrigir verbalmente? Então, ter formas diferentes de corrigir isso verbalmente é interessante, porque, como eu falei, cada pessoa se conecta com uma forma. Então, você pode falar, por exemplo, né? Cria espaço entre as escápulas. Pode ser que as pessoas pensem, caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Tenta outra forma. Se você vê que os alunos não fizeram, tenta outra forma de falar a mesma coisa, né? Preenche o espaço entre as escápulas, não funcionou. Gira os tríceps em direção ao solo. Não funcionou. Gira as axilas uma em direção à outra.
Então vá encontrando formas diferentes, né? Maneiras de instruir diferentes que levem ao mesmo lugar. Porque cada pessoa se conecta com uma forma, né? E lembrar os alunos, né, que a intenção, esse exemplo que eu tô dando do cachorro olhando para baixo, né? Adho Mukha Svanasana. A intenção não é afundar o peito e encostar o peito no chão, pelo contrário, né? A intenção é alongar a coluna. É a gente gerar o máximo de espaço possível entre as vértebras. Então, explicar também qual é a intenção da postura, né? Encontrar formas diferentes de passar uma mensagem é importante para que a gente se conecte com o máximo possível de pessoas nesse momento, né, que a gente está guiando a prática. Então, esse hábito de usar sempre a mesma instrução, sempre a mesma forma de instruir, uma forma de entrar na postura, uma forma de permanecer, de sair, alguns alinhamentos específicos, acaba restringindo. Então, sempre procure expandir, buscar novas formas, né, de comunicar, de falar, de instruir. Outra coisa que é interessante a gente evitar é ficar o tempo todo no seu tapetinho fazendo a prática sem perceber os alunos, né? Eu falei isso um tempinho atrás, mas é assim, é essencial a gente perceber os alunos, a gente se conectar com os alunos, né? Não é o momento da gente fazer a nossa prática. Então isso é outro ponto, né? Quando você está guiando práticas, não é a sua prática pessoal. Você não pode falar check, prática feita hoje. Não. Então, quando você está guiando práticas, você não está trazendo consciência para o seu corpo, para a sua respiração, para a sua mente. Então, guiar práticas não é considerado sua prática pessoal do dia. Então, esse momento que você está guiando a prática, né, é importante em diversos momentos. Está lá no tapetinho, né, para os alunos que são mais visuais, para às vezes eles, ok, percebi agora, entendi melhor como é que é. Mas a gente não precisa se manter no tapetinho o tempo todo. É importante a gente estar atento ao que os alunos estão fazendo por questões de segurança, para a gente perceber que eles estão seguros, estão alinhados, perceber as necessidades dos alunos, né? Às vezes os alunos vão estar demandando certa atenção que se você estiver lá imersa no seu universo, no seu tapetinho, você não vai perceber. Então você pode precisar ajustar, pode precisar corrigir, né? Então é importante que a gente esteja atento, evitar alguma lesão, né? Perceber, às vezes eles estão até tentando comunicar alguma coisa e você não percebe. Então não é o momento da gente estar imersos na nossa prática. É o momento da gente estar ali pelos alunos, né? Pela conexão, por esse caminhar ao lado dos alunos, né? Ajudá-los nessa jornada do yoga. Então, nunca considere as práticas que você guia a sua prática pessoal. Não é a mesma coisa. E como eu falava também, né, na questão de demonstrar as posturas, quando você... um adendo, né, que eu queria ter feito, lembrei agora. Outra coisa, quando você está demonstrando as posturas, é assim... por talvez você praticar anos e você ter uma consciência corporal desenvolvida e tal, talvez você consiga estar na postura de uma forma bem profunda, né? E aí, talvez isso gere uma desconexão com seus alunos, né? Porque, por exemplo, você tá lá em Upavishta Konasana, né? Postura do ângulo sentado. E aí, você praticando, você consegue trazer o seu peito no chão. Pernas lá afastadas, traz o peito no chão. Você pode talvez fazer isso com muita facilidade para você, com todos esses anos de prática, né? Com todo esse tempo de dedicação. Talvez para você seja muito fácil fazer isso. E aí, é claro que isso pode ser uma inspiração para os seus alunos, né? Para eles verem onde eles podem chegar com a dedicação, com o empenho, com o comprometimento. Mas é importante a gente refletir sobre essa linha tênue, né? O momento que a gente tá lá na frente, guiando a prática, né? Que a gente tá lá, acaba sendo o centro das atenções em alguns momentos, não é para esse momento ser um palco para o professor. Não é sobre você mostrar o que você sabe fazer. Yoga não é sobre isso. Então, quando a gente está demonstrando uma postura, não necessariamente você precisa ir no seu limite, né? Você não precisa fazer o mesmo que você faz na sua prática pessoal. Porque às vezes, né, o aluno pode olhar, caramba, ela faz com tanta facilidade, eu tô aqui
cheio de dificuldade, me tremendo. Isso pode gerar uma barreira de conexão, né? Ainda mais se a intenção que se traz nessa demonstração é fazer daquilo o seu palco de expor, caramba, olha como a minha prática de asanas enfim, é profunda. Então, ter cuidado, né, com esse limite. É claro que várias vezes mostrar, tipo, olha, essa é aqui que você pode chegar se você estiver dedicado e tal, mas é a forma como se faz, né? Então, você não precisa todas as vezes ir para o seu limite para mostrar o quão você é ótimo, né? Então, não é sobre isso, né? Então, é importante a gente não gerar barreiras na conexão com os alunos, né? A gente quer se conectar com eles, a gente quer se manter humilde também durante essa jornada. Então é algo para refletir, né? Não existe certo e errado, mas pensar que pode ser talvez desencorajador, né? O professor o aluno olhar para o professor e falar, né? Nossa, como ele faz parecer fácil, né? Fazer X ou Y e eu aqui todo me tremendo, tipo, caramba, yoga nem deve ser para mim, né? Eu não consigo fazer isso que esse professor faz, então acho que eu nunca vou ser um yogi, uma yogini. Então ter cuidado, né? Com essas questões. Humildade sempre, né? Sempre manter uma mente de quem está começando. Às vezes a gente já avançou, já está trilhando essa caminhada há anos, né? Algum tempo. É bom a gente não esquecer como é estar no início da jornada, né? Para a gente se manter sempre humilde, se manter com a mente sempre aberta, né? E a gente nunca deve se colocar num pedestal. Nunca é sobre isso, né? É sempre sobre facilitar a jornada dos nossos alunos, caminhar ao lado deles. Fora que a gente não quer se expor a lesões, né? Se a gente vai sempre lá na versão que a gente faz geralmente na nossa prática pessoal, e aí no momento que você não está aquecido, né? Demonstrar sem se aquecer, sem ter preparado o corpo, né? Sem ter cuidado, porque quando a gente está lá demonstrando, a nossa atenção está compartilhada com os alunos. Então, a gente não está 100% focado no que a gente está fazendo. Então, é importante a gente ter cuidado com o nosso corpo, né? Cuidar do nosso corpo. E aí, encorajar também os nossos alunos a fazerem exatamente o mesmo. Se ouvirem, se cuidarem, respeitarem os próprios limites, né? E saber que os avanços, o progresso, ele é lento, ele é gradual. Então, é importante que a gente frise que não é um processo instantâneo que acontece do dia para a noite. É um processo que tem o seu tempo, ele é gradual e tudo bem. E essa é a graça, né? A gente ir observando esses avanços ao longo do tempo. E até incentivar os alunos, né, a acolherem o corpo deles do jeito que ele está naquele momento. Então, às vezes, a pessoa está lesionada, né? Seu aluno, sua aluna está com uma lesão. E aí a gente não quer que eles fiquem se forçando a fazer alguma coisa que o corpo dela não está preparado naquele momento, né? É importante ter paciência. E eu até uso o meu exemplo, né? Semana passada eu machuquei minha mão, tomei 3 pontos na mão. Então, assim, tem diversas posturas que eu não estou podendo fazer. Não posso fazer nada que utilize, né? Que a base da postura seja as mãos no chão. Estou com dificuldade de movimentar o polegar. Então, é necessário eu acolher essa minha lesão, eu ter cuidado com o meu corpo e a partir disso também, quando a gente mostra que a gente está tendo cuidado com o nosso corpo, com as nossas lesões, a gente também incentiva os nossos alunos a fazerem o mesmo, né? A ter cuidado também com lesão, com desconforto, né? Com questões que estejam acontecendo naquele dia. Às vezes não é nem físico, às vezes é algo que é mental, que é emocional. Então, encorajar esse acolhimento de cada questão que está passando com a gente, né? Reflete também nos alunos, a gente acolher quando os alunos estão trabalhando com questões e a gente mostrar esse suporte, que a prática também seja esse suporte para o que quer que esteja acontecendo. A gente não precisa forçar um processo, não precisa, né, no meu caso, forçar colocar a mão no chão a qualquer custo, forçar isso para demonstrar para os alunos. Então, mostrar esse cuidado consigo e incentivar e recomendar esse autocuidado, né, dos alunos é muito importante também, né? O processo é sempre gradual, paciência, tolerância e tudo isso, né? A gente vai cultivando essa tranquilidade, essa presença, né, na vida fora do tapetinho também. Então, outro hábito, né, que pode ser, que às vezes a gente tem, enquanto professor, que a gente pode evitar, é chegar com um plano, né? Você chega lá na sala de prática, você fala, ok, hoje é essa aula que eu quero dar hoje. E seguir o plano do início ao fim.
Quando isso acontece, legal, se os alunos estão acompanhando, ótimo. Mas assim, eu diria que na minha experiência, 99,5% das vezes que eu cheguei com um plano, eu consegui, eu não fiz a mesma coisa 100%, né? Eu não fui completamente fiel ao plano 100%. Fez sentido? 99,5% das vezes eu não segui o plano. E por quê? Porque é importante a gente ser flexível, né? A gente não tá com... A gente monta um plano, mas sem ter ninguém na nossa frente. O plano tá lá no mundo das ideias, né? No mundo do planejamento. Quando a gente executa, quando a gente coloca aquilo na realidade, vira outra coisa, né? Se os seus alunos não estão acompanhando o plano que você tem, qual é o sentido daquela prática? Não é para você a prática, né? Não é para você falar, caramba, fiz o que eu queria, que bom, estrelinha dourada para mim, consegui fazer até o final. Não é sobre isso, né? É sobre a gente observar os alunos. Tem dias que você, por exemplo, né, planeja uma prática mais forte, mais vigorosa, e as pessoas, né, os alunos parecem estar esgotados, com a energia baixa. Você não quer forçar, né? Para que forçar? Por que não acomodar aquela energia, né? Aquele momento que os alunos estão passando? E se você planeja, o oposto também serve, né? Você planeja algo um pouco mais recolhido, né? Um pouco mais lento, mais devagar, e os alunos estão lá cheios de energia. E então é importante a gente saber o que dá para os alunos, né? E isso só acontece através de uma observação atenta, de estar sempre presente, de estar 100% ali, 100% conectado com os alunos, com as alunas. Então, muitas das vezes, né, a grande maioria das vezes, o plano que a gente leva não vai ser o plano que a gente vai cumprir 100% à risca até o final. Então é importante a gente ter esse plano, a gente não quer chegar sem plano, né? Isso também pode ser um pouco irresponsável. É importante a gente ter uma intenção, ter um planejamento, né? Saber que a sequência tá segura, que ela faz sentido, que a gente está mantendo o corpo equilibrado. Mas também está aberto a se flexibilizar de acordo com o que está acontecendo com os alunos ao longo de toda a prática. Então, não ter essa rigidez de preciso fazer tudo até o final, independente do que os alunos estejam fazendo, pensando. Então, é importante a gente estar conectado e observar sempre. Outro ponto que pode ser um hábito, né, que é legal evitar, para que os alunos possam aproveitar melhor a prática, é não ser acessível, não ser solícito, né? Então, se você no início da aula, os alunos chegam, você está no celular, você está fechado lá no seu universo, mesma coisa no final, termina a prática e você vai embora, não se mostra estar ali, né? Às vezes os alunos têm dúvidas, às vezes eles querem aproveitar esses momentos iniciais, antes de iniciar a prática ou após a prática, para tirar dúvidas, né? Para trazer comentários, feedback. Então, ter essa postura de acessibilidade em relação aos alunos, né? De estar aberto, ser acessível, né? Solícito, se conectar com os alunos também, além do tapetinho, é importante. Outra questão, né? Que pode ser um hábito às vezes, é essa mania, né? De querer dizer aos alunos o que fazer. No sentido de como viver, o que é o correto de como se viver. Dizer, esse é o caminho certo, o restante é o errado, né? Então, é importante a gente avisar aos nossos alunos o que é uma opinião sua e o que é parte da filosofia, da tradição, o que é fato, né? Lembrando que a melhor maneira, né, da gente mostrar algum caminho não é dizer para as pessoas como elas devem viver, como elas devem fazer certas coisas. E não estou dizendo em relação à postura, né, à segurança e tal, mas formas de viver a vida, né, que muitas vezes o yoga traz. Mais do que dizer, ser um exemplo acaba sendo mais impactante, sendo mais sólido, né? A gente não precisa ficar falando como as pessoas devem viver a vida delas, elas sabem muito bem. Seja um exemplo, seja uma inspiração, então é melhor do que ficar dizendo, né? Faça isso, não faça isso. Quando a gente tenta impor nossas crenças, nossas verdades para os outros, né? Ou quando a gente julga a maneira como os outros estão vivendo a vida delas, a gente perde o nosso ponto, né? A gente se desconecta do outro, a gente gera mais barreiras do que conexão. Então, é claro que você pode falar sobre a filosofia do yoga, como é a tradição, quais são os conceitos, a essência, mas não trazer
um ar de julgamento, né? Não trazer uma ideia de isso é certo, isso é errado. Segundo a filosofia, é assim, 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 assado. Cada um tem sua escolha, né? Cada um tem a possibilidade de escolher viver como quiser. Então, ter cuidado com a forma de se comunicar, né? Para não parecer que você está impondo a sua verdade, impondo a sua opinião. Então, estar aberto a um olhar diferente, né? Estar aberto ao outro é muito importante. E aí, outra questão, né? É se a aula for presencial, se você ajusta um lado, se a postura é assimétrica, né? Se a postura tem dois lados. Se você ajusta um lado, às vezes a gente vai, ajusta lá e acabou. Volte para ajustar o outro lado. Sempre em posturas assimétricas, ajuste os dois lados. A gente não quer deixar o aluno desequilibrado, né? A intenção é sempre que o aluno saia da aula de yoga, da prática, se sentindo equilibrado sempre. Se a gente ajusta um lado de uma postura assimétrica, não vai ter essa sensação de equilíbrio, né? Depois. Então, o que fizer em um lado, repetir, fazer no outro também. Outra coisa é fingir ser algo que você não é. Então, às vezes, a gente, como eu falei no início, né? A gente gosta tanto de um professor, de uma professora que a gente tem como inspiração, como alguém muito querido, muito querida. Então, às vezes, a gente tenta tanto ser aquela pessoa que a gente acaba fingindo ser algo que a gente não é, né? Às vezes a gente coloca uma máscara professor, né? Às vezes até não é nem imitando alguém, mas até uma versão de nós, né? Vou colocar essa máscara, agora que eu tô aqui, eu vou ser professora, vou ser professor de yoga. E aí coloca essa máscara. E às vezes essa pessoa vai ser bem diferente de quem você é na realidade. Então não tem necessidade para isso, né? Você pode ser exatamente quem você é. A autenticidade, ela gera muito mais conexão do que usar uma máscara para fingir ser alguma coisa que não se é. Então, ser autêntico é bem mais... a gente acaba cultivando conexão bem mais profundas, né? Bem maiores do que fingir ser algo, né? Do que colocar uma máscara e agora eu estou assumindo a postura professor de yoga e eu não posso fazer isso, não posso ser aquilo. É como se fosse uma caixinha, né? Então agora eu tenho que agir dentro dessa caixinha, eu não posso botar o pé fora dessa caixinha. Então seja autêntico. Se você é uma pessoa que brinque nas suas aulas. Se você é uma pessoa extrovertida, seja extrovertido. Então não precisa pegar emprestada características por uma hora e meia, para você parecer mais professora de yoga. Não existe isso, né? A sua personalidade é muito bem-vinda sempre. Então não precisa fingir ser algo que você não é. Outro hábito, né, que pode acontecer é não ter clareza nas suas intenções enquanto professor ou professora, né? É muito importante a gente ser muito claro na nossa intenção quando a gente está ensinando, quando a gente está compartilhando. Então, se guiar práticas 15 horas por semana é algo que você sente que prejudica a sua saúde, né, a sua capacidade de estar em serviço, é essa a sua intenção? Se você tá se esgotando, é essa a sua intenção, né? Então, ter sempre um momento de 15, 30 horas, enfim, peguei um número aleatório. É importante a gente estabelecer uma intenção, né? Qual o objetivo disso? Por que eu estou fazendo isso? Então, a gente está sempre presente, a gente conseguir estar inteiro, estar lá com plenitude, é importante. A gente não se perder da nossa intenção de ter começado a fazer isso desde o início, né? Por que a gente começou? Às vezes o tempo vai passando, a gente vai se desconectando dessa intenção e já nem sabe mais por que está fazendo. Vira algo mais etéreo, né? Que ficou lá longe. E aí, até renovar essas intenções, né? Estar em contato com essa intenção com frequência, para a gente se manter tendo um norte para onde a gente está indo, né? Então, é importante que a gente cultive, né? E vá alinhando as nossas ações, as práticas que a gente está guiando com essa intenção que está na base de tudo, né? Então, e o que é certo para você, né? O que você define como intenção é aquilo que você vai compartilhar com os alunos, né? Sempre deixando claro o que, como eu falei antes, né? O que é opinião e o que é, de fato, algo que venha da filosofia. Então, se manter conectado com a origem do porquê, do seu porquê,
é muito importante para não se esvaziar, para você não se sentir não inspirado, não inspirada, para você não se sentir esgotado, esgotada. Então é importante se conectar sempre que você sentir que está se perdendo, que não está mais com energia, com disposição, está faltando criatividade. Quando sentir que está chegando nesses obstáculos, volta para o início. Por que eu escolhi fazer isso? Qual o sentido disso para mim, na minha vida? Então, revisitar esses porquês é sempre muito importante, né? E aí eu falei um monte de hábito pra gente evitar, mas se você já fez ou se você faz alguns desses, né, todos, alguns, um ou outro, tudo bem. Eu já fiz alguns, né, muitos desses, na verdade, e a gente aprende errando, né? A gente vai se aperfeiçoando conforme a gente vai caminhando na jornada, conforme a gente vai se observando, recebendo dicas de outras pessoas, né, de professores, de alunos, de mentores. Então, algo que pode ser muito legal, né, é pedir feedback dos alunos. Então, talvez nesse momento, né, antes da prática, depois, ou até depois, né, como é que foi para você hoje? Ou até ter algum esquema, né, de mandar um formulário de feedback mensal com a regularidade que você achar que faz sentido, para colher feedback dos alunos, o que você gostaria que melhorasse, o que você gosta, como você se sente, né? Então, buscar esse feedback. E até uma outra forma que pode ser legal, se você tem amigos, né, amigas que também são professores, professoras de yoga, convide eles para vir para a sua prática, né, para você ter um feedback, para você ter um olhar crítico construtivo, né, que alguém que você confie, que você tem intimidade, que te dê esse feedback para você cada vez mais melhorar e evoluir enquanto professor, professora. Então não se sinta mal se você faz, tem alguns desses hábitos. Eu também já tive, né? E às vezes isso acontece, a gente não percebe, a gente só vai perceber no passar do tempo. E tudo bem, né? Ir acolhendo isso e aos poucos ir transformando. Então, é muito importante a gente refletir sobre os nossos hábitos, né? Em geral, dentro da sala de prática, na nossa vida pessoal, para além disso, né? Se tem algo que você incentiva, que você encoraja que seus alunos façam, eu mesmo estou fazendo essa reflexão, né? Ou é só meu discurso? Eu estou só com o discurso ou eu estou de fato aplicando aquilo na minha vida? Então, a gente quer cada vez mais caminhar para alinhar nossas ações, nossos pensamentos, nossa fala, para não ser um discurso vazio, para não parecer algo sem recheio, sem conteúdo, né? Sem vivência, sem conhecimento. Então, se observar, cultivar essa consciência, praticar sempre, se conhecer cada vez mais enquanto ser, enquanto professor, enquanto professora. E se você acha que, né, se você achar, né, que essa questão da prática, que você não tem tempo para praticar diariamente, reflete sobre as suas prioridades, né? Não precisa ser muito tempo. Se você tiver 15, 20 minutinhos, que seja essa a sua prática, né? Inicialmente, muitas vezes a gente estabelece metas e porque a gente não vai conseguir cumprir aquela meta, sei lá, 1 hora. Só vou praticar se eu conseguir por 1 hora. E aí vai virando um espaço de tempo gigante, vai passando e a gente nunca volta, nunca começa. Então, o tempo que você tiver é tempo suficiente para praticar, que seja 15, que seja 10, 20 minutos. Inicialmente e aos poucos, conforme for abrindo mais tempo no seu dia a dia, vai aumentando, né? Conforme você for reorganizando, reajustando as suas prioridades, isso aos poucos vai aumentando. E aí você pode pensar, né? Ah, mas meus alunos nem sabem que eu não pratico todos os dias, eles nem ficam sabendo. Então, lembrar sobre aquilo que eu falei, né? De alinhar as ações, o discurso, né? Então, falar a partir do vazio soa vazio. Então, como é que a gente está falando para os alunos, faça isso, faça aquilo, se a gente não está fazendo? Então, isso acaba gerando um conflito interno também muito grande, né? Isso já aconteceu comigo e é muito incômodo. A gente não conseguir encontrar as nossas expectativas e estabelecer essas expectativas para os nossos alunos. Então, isso pode ser uma questão que dá uma agonia, né? Dá uma angústia. Então, é importante a gente caminhar a nossa caminhada para a gente caminhar ao lado dos nossos alunos também. E não precisa mudar radicalmente do dia para a noite, né? Não é uma chavezinha que virou, ok, amanhã vai ser tudo completamente diferente. Então, como muitas coisas na vida, é um processo gradual, né? E o processo gradual, ele acaba gerando mais resultados e ele permanece, tem mais chances
de permanecer do que algo que muda rápido, instantaneamente, e aí tem mais dificuldade de se sustentar a longo prazo. Então tudo bem ir mudando aos poucos, né? Incorporando um pouquinho de cada vez para isso ir se consolidando de fato, né? Então, mudando aos poucos, né? Sempre se observando, sempre atento, sempre atenta, pedindo feedback para os alunos, né? O que eles estão achando das práticas. Encontrar essa forma de ser avaliado pelos alunos também é muito legal, em forma de conversa, de formulário, né? A maneira que você achar. E a sua própria autoobservação é muito importante, né? Se observar, se comunicar com os alunos, né? Se manter aberto, se manter aberta. É muito fácil a gente receber, enfim, nem todo mundo, né? Muitos de nós têm dificuldade em receber elogio também, mas acaba sendo mais fácil receber elogio do que receber crítica, né? Então, receber críticas construtivas é uma ótima maneira de crescer. Se a gente só recebe elogio, a gente tende a achar que as coisas estão bem do jeito que elas estão, que elas não precisam ser lapidadas. Então, a crítica construtiva, né, é a maneira de olhar as críticas, de perceber, caramba, que legal, aqui tem espaço para crescer, aqui tem espaço para eu me desenvolver. Então, esse olhar para dentro, né, a gente cada vez mais refinar esse olhar e perceber também como os alunos estão recebendo é muito importante para a gente cada vez mais cultivar hábitos que impactem de uma forma positiva, né? Que dê suporte para os nossos alunos também se desenvolverem e crescerem na prática deles. Então, se observe, fique atento, mude de forma devagar, né? Não tenha pressa. E se você tiver dúvidas, comentários, fique à vontade para enviar. Agradeço sua presença, muito bom ter você aqui. Até a próxima. Namastê. Um ótimo dia.